Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Nesta tarde, começo de noite, irmãos, nossa lição de número 11, e o nosso tema é a oração que conduz o perdão. Eu achei muito interessante essa lição, porque ela vai tratar de um tema muito forte e muito sério na nossa vida, que é o arrependimento. Aqui, meus irmãos, nós vamos ver que vai trazer como exemplo nada mais, nada menos do que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. A pergunta que eu faço, meus irmãos, a mim mesmo, é como que um homem segundo o coração de Deus comete um pecado tão terrível? Mas Davi não é o homem segundo o coração de Deus pelo pecado que ele cometeu, mas sim a intensidade do desejo do perdão de Deus e também a profundidade de ele se arrepender diante de Deus. É por isso que ele é tido homem como segundo o coração de Deus. Para nós entendermos, meus irmãos, o que Davi fez, ou quando ele foi descoberto, como o nosso pastor já disse, nós temos que voltar um ano antes, porque o pecado que Davi cometeu, até o momento que ele foi descoberto, e veio o seu arrependimento, foi um ano. Amém. Irmãos, é muito interessante, porque nós vemos que Davi, após um ano que ele tinha cometido o seu pecado, que ele cometeu o pecado, ele foi descoberto e mediante a descoberta do seu pecado, ele se arrependeu. Passou um ano. Porque nós temos aquela mentalidade de achar que pecado caduca. Não é assim? Quem tem um nome no Serasa e SPC no Brasil, passava 5 anos, né? O nome caducava e depois saía. Mas o pecado não caduca. O pecado, ele está lá. Enquanto nós verdadeiramente não nos arrependermos, ele vai continuar lá. Davi, meus irmãos, ele deveria estar na guerra. Davi não era para estar no palácio, ele deveria estar na guerra. Passou o tempo chuvoso, passou o clima ruim, e agora ele voltaria a lutar contra os mesmos inimigos que ele já estava lutando antes. Só que ele resolveu não ir para a guerra, resolveu ficar no palácio. Tempo ocioso. Cuidado, irmão, com o tempo ocioso. Às vezes o tempo ocioso da nossa parte não é bem aproveitável. Mas nós vemos aqui este homem que começou a andar pelo seu palácio. A minha avó, ela tem um ditado muito interessante, irmãos, ou uma frase muito interessante, que ela diz assim: quem não quer ver estrelas, não olha para o céu. A pergunta que eu me faço, o que Davi estava fazendo ali? Será que ele não sabia exatamente o que tinha naquele lugar? Será que ele não sabia que ali, naquele ambiente, as mulheres se purificavam dos seus dias? Mas ele manda chamar aquela mulher, porque se sentiu atraído por ela, toma aquela mulher, tem relações com ela, tenta camuflar o seu pecado, chama Urias, dá um banquete para Urias, depois manda Urias para casa, Urias não vai, depois para ele ver que não tinha jeito, olha, manda uma carta para Joabe, olha, coloca Urias onde os homens são mais valentes. Morreu Urias. Agora Davi quer se sentir o bonzinho, por quê?
Manda chamar a mulher de Urias, coitadinha, olha, eu sou tão bonzinho. Mandar chamar a mulher de Urias, agora ela vai ser minha esposa. Sabe, irmãos, nós podemos esconder de todos o nosso pecado, mas do justo juiz nós não podemos esconder. Davi camuflou seu pecado durante aproximadamente 1 ano, e ele só se arrependeu porque foi descoberto. Natan chega nele e conta uma historinha. Olha, tinha um homem que tinha as ovelhas, e estava lá as ovelhas, e aí chegou aquele outro homem, que a única ovelha dele, você vê, nossa, que coisa. E Davi mesmo, porque um juiz, um rei, poderia também ser o juiz dar a sentença, o que ele diz? Esse homem merece morrer. Sabe por quê? Porque o pecado na vida dos outros merece a morte, mas o nosso não. O pecado, quando é do vizinho, nós julgamos e ainda condenamos ele. Mas quando é conosco, nós queremos paz, queremos tranquilidade. Não, Senhor, não, Jesus. Então nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver aqui, já foi lido o Salmo de número 51. Mas no tópico 1 aqui, o pecado nos afasta de Deus. Na parte 1, o pecado afronta Deus. O pecado, meus irmãos, ele faz divisão entre nós e o nosso Deus. Mas o que muitas vezes nós não estamos fazendo é levar o pecado a sério. Muitos de nós não estamos levando o pecado a sério. Porque se o pecado me afasta de Deus, por que eu não levo ele a sério? Se o pecado me coloca um distanciamento entre eu e Deus, por que eu não levo o pecado a sério? E aqui, meus irmãos, nós vemos Davi. Ele achou que poderia sair por cima, sair tranquilo, mas não. O pecado nos afasta de Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós, cristãos, estamos flertando com o pecado. Aleluia. Estamos flertando, meus irmãos, com a moral humana mais baixa que se pode encontrar. Estamos flertando ou brincando com coisas que não deveríamos brincar. E aqui, meus irmãos, essa lição ela é muito séria. Por quê? Porque se eu me arrepender, eu tenho o perdão de Deus e vou para o céu. Mas se eu não me arrepender, eu não tenho o perdão de Deus. E o meu lugar, com certeza, não é o céu. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o pecado é uma afronta contra Deus. Mas alguém vai dizer, mas irmão, nós pecamos em todo tempo. De repente eu posso esbarrar no meu irmão aqui, no evangelista Tiago, e de repente nem pedir perdão para ele, e passar por ele ali, e ele ficar chateado comigo, e eu não me atentar a isso. Cometi um pecado. Aborreci meu irmão. Mas aí, meus irmãos, nós vamos voltar um pouco atrás, há uns 30 anos atrás, quando começou aquela teologia que diz, não existe pecadinho e pecadão. É assim ou não é, irmãos? Me corrija se eu estiver errado. Pecado é tudo pecado. Será? Será que se eu aborrecer o meu irmão, é a mesma coisa que eu cometer um adultério? Qual é a profundidade, meus irmãos? Qual é a profundidade que quando nós afrontamos a Deus? Qual é a profundidade do nível do meu pecado? Porque tem pecado, meus irmãos, que as pessoas, muitos de nós, não vamos achar lugar de arrependimento. Essa é a afronta. Pastor Wanderson estava pregando na terça-feira retrasada sobre Jonas, sobre Nínive.
a respeito como eles se arrependeram, colocaram cinza sobre a cabeça, colocaram os animais todos para jejuar. E aí o pastor João Paulo Moreira, comentando, falei, pastor, comentando nós dois, quando é o carnaval, a pessoa faz tudo aquilo que os irmãos já sabem, mas chega na quarta-feira de cinzas, que é um símbolo de arrependimento, joga cinzas, quarta-feira de cinzas. Aí a pergunta que eu faço, meus irmãos, a pessoa está arrependida? Não, porque ela já está programando para o ano que vem fazer a mesma coisa. É remorso, não é arrependimento. Então aqui, meus irmãos, na parte 1 nós vemos que o pecado afronta a Deus. E na parte 2, as consequências do pecado de Davi. Está preparado, irmão? Está preparado? Será que nós estamos preparados, meus irmãos, para a consequência dos nossos pecados? Porque se eu esbarrar no meu irmão, eu pedir perdão para ele, vai sentir uma situação ali, mas está resolvida. Agora, em um adultério, meu irmão, mas o homem é falho. Existem pecados, meus irmãos, que são planejados na nossa mente, e muitas vezes nós não colocamos em prática, porque não tivemos a oportunidade. Mas mesmo assim vem consequência, e a consequência do pecado, ela é devastadora. O pecado, meus irmãos, ele devasta a nossa história. E o Espírito Santo de Deus me coloca para direcionar acerca do pecado de adultério. Porque exatamente, poderia ter vários pecados, mas aqui a lição, ela não vai falar exatamente do adultério, mas relacionada a Davi ao pecado de adultério. O que o pecado de adultério causa numa família? Será, meus irmãos, que nós já paramos para pensar, alguns momentos de prazer para anos de consequência? Porque aqui, meus irmãos, a consequência de Davi foi devastadora. Só de filhos dele morreram 4. Irmão, 4 filhos. A criança, Aminon, Absalão e Adonias. Uma filha violada pelo próprio irmão. O filho que usurpou o lugar do pai, deitou com as suas mulheres em plena praça pública. Família devastada, destruída. E que nós vemos, meus irmãos, as consequências do pecado. Porque muitas das vezes nós achamos, meus irmãos, que podemos pecar contra Deus e achar que somente ir lá e pedir perdão para Deus está resolvido. Sim, está resolvido, você está perdoado, porém vem as consequências. E é muito duro. Todos nós, meus irmãos, já presenciamos um lar destruído pelo adultério. As consequências são terríveis. Mas quando alguém vai cometer o pecado, ela não pensa na consequência, ela pensa em si mesma, no seu prazer momentâneo. E depois nós vemos na parte 3, meus irmãos, eu vou ter que correr um pouco, a consciência do pecado. Parte 3, a expressão que Davi usou para rogar a Deus a sua purificação revela o reconhecimento do seu estado de impureza moral.
Quando Davi ele se vê naquela condição, ele reconhece o seu pecado. Porque ele mesmo diz no Salmo: contra ti, somente contra ti pequei. Porque como o nosso pastor já mencionou, quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. Aleluia. Mas como que eu posso ter consciência do meu pecado? Uma pessoa, meus irmãos, mundana, que faz tudo aquilo, meus irmãos, que a prática moral terrível, será que ela tem consciência do seu pecado? No fundo ela sabe que está errada, mas ela não tem consciência, como eu e você podemos ter do seu pecado. Porque se nós não tivermos consciência do nosso pecado, o que vai ser da nossa vida? Se eu achar que é tudo aquilo que eu faço tá certo, tudo bem, é relativo. É tudo relativo, irmão. Tudo pode. Tudo vale. Mas eu não tenho consciência do meu pecado. Eu não tenho consciência da gravidade do meu pecado. Davi, ele não teve consciência quando ele pecou da gravidade do seu pecado. Ele só entendeu a profundidade quando ele foi descoberto pelo profeta Natã. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o que nós fazemos é camuflar o nosso pecado e dizer para nós mesmos: está tudo bem. Quantas das vezes nós já não pecamos contra Deus e ficamos tentando convencer a nós mesmos, aleluia, que está tudo bem? Quantas vezes, meus irmãos, já fizemos coisas que não deveríamos fazer e ficamos dizendo para nós: está tudo bem, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. O pecado ele está lá. Porque, meus irmãos, o que faz nós pedirmos perdão para Deus é a nossa consciência, que alguns dizem até que age como um tribunal dentro de nós, que pode nos culpar ou nos absorver. Mas se eu não tiver consciência do meu pecado, será que eu vou ter espaço ou vou encontrar lugar de arrependimento? Se eu não tiver, meus irmãos, a consciência do meu erro, será que eu vou conseguir pedir perdão para Deus? Mas aí você pode dizer assim: não, irmão, mas ninguém sabe. Isso foi há muito tempo, olha, fazem 20 anos, fazem 30 anos, faz um ano. Aleluia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança perdão. Pecado não caduca. Enquanto nós não pedimos perdão para Deus, nós não vamos ser perdoados. Não adianta. Não adianta pensar: olha, foi há muito tempo. Não importa, nós temos que pedir perdão para Deus e reconciliar com Deus. O que faz isso, meus irmãos, é a nossa consciência. Porque a consciência do homem, volta e meia, vem dizer para ele: você está errado. Você está errado. Está num culto, está num momento como esse, está abordando esse tema, e aí a consciência dele: você está errado. Não, é só hoje, quando eu chegar em casa está tudo bem. É a sua, é a minha consciência que diz para nós quando nós estamos errados. Às vezes o pastor não precisa pregar para nós, dizer e apontar o nosso pecado, não, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus diz para mim e para você quando nós estamos errados. Só que existe um porém. O Espírito Santo de Deus fala. Quando a pessoa não quer ouvir,
ela coloca comichão nos seus ouvidos, pronto. Não estou escutando, parece aquelas crianças, né? Não estou ouvindo. E não está mesmo. Porque a consciência dela diz para ela que ela está certa, mesmo que ela estiver errada. E aí, meus irmãos, eu começo a assistir e até ler em livros alguns homens relatando algumas coisas. E a didática que eles usam, e as palavras que eles usam, se você não estiver ali atento nas entrelinhas, você começa a achar que o errado virou certo e o certo virou errado. Inversão de valores. Por quê? Porque hoje, o homem ter mais de uma mulher é normal. É normal? Não é normal. Hoje, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, hoje o homem, aleluia, se não estiver satisfeito com o seu cônjuge, com a sua mulher ou com o seu esposo, ele pode frequentar sites que está tudo bem. Hoje, se o homem não estiver bem com a sua esposa, ele pode saciar o seu desejo de outras formas, porque está tudo bem. Hoje, o homem com o seu telemóvel, ele pode esconder da sua esposa aquilo que ele tem lá dentro, e está tudo bem. Aleluia. Não está tudo bem. Não é normal. Não é normal um servo de Deus, uma serva de Deus, frequentar sites que não deveria frequentar. Não é normal interagir com pensamentos que não deveriam interagir. Isso não é normal. Se nós não nos arrependermos, meus irmãos, o céu não é o nosso lugar. Porque Jesus fala, aquele que deseja sua mulher em seu coração, já cometeu adultério. Não precisa exatamente ter o ato com ela, só de pensar, de mentalizar, de conscientizar aquilo, já cometeu adultério. Porque só não colocou em prática ainda, porque não teve a oportunidade. Eu já tive em reunião, meus irmãos, que foi tratado exatamente este tema. Um irmão muito querido na igreja, a mulher dele pegou ele acessando esse tipo de site. Se você está nesse grupo de WhatsApp aí, irmão, onde fica mandando bobagem, sai dele, viu? Aí não é seu lugar não, viu, meu irmão? Se você está nesses WhatsApp aí, nessas coisas aí, irmão, sai disso aí, você não precisa disso. Se conserte, perdoe, peça perdão para Deus, peça perdão para sua esposa. Fala com Deus, se derrame como Davi. Nós temos que nos humilhar e reconhecer o nosso pecado, porque aqui na parte 2 vai dizer confissão e perdão. Reconhecer e confessar o pecado. Mas eu sou fraco, meu irmão. Aquilo que tem dentro de mim, ninguém está vendo. É um segredo que eu tenho comigo mesmo. Deus não está vendo, não, irmão? Quem vai te julgar? Aí a gente vai fazer aquela oração, desculpa a expressão marota. Oh Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu sou pecador, Jesus, muito obrigado, Senhor, me perdoa, amém. E ainda faz o sinal da cruz ainda. E se não pedir para Maria, né? Ou para Fátima? Quando Davi chega diante de Deus, irmão, ele não esconde nada, mesmo sabendo de um Deus que sabe de tudo. Porque reconhecer o pecado é querer uma mudança de vida. Davi, quando ele reconhece e confessa o seu pecado,
é o desejo de mudar de vida. Sabe por quê? Porque se Davi voltasse há 1 ano atrás, ele não faria a mesma coisa, porque ele se arrependeu. A pessoa que tem remorso, se voltar há 1 ano atrás, ela faz a mesma coisa, sente um pouquinho de tristeza, um pouco de vergonha, mas faz a mesma coisa. Mas Davi não. Davi confessa. E não apenas confessa, confessa com detalhes. Confessa com detalhes. Senhor, eu pequei, não foi o outro que pecou, não, foi eu que pequei. Senhor, eu pequei. Não é que nem Adão não, meu irmão, ó, a mulher que tu me deste. Para Eva, não, é que eu estava no jardim, tá aí a serpente estava aí, veio conversar comigo. Porque muitas das vezes nós cometemos o pecado e ainda transferimos a culpa para o outro. Davi não. Davi pecou, mas ele reconheceu, ele disse: eu pequei, foi eu quem pequei, eu pequei. A minha iniquidade, foi a minha iniquidade, foi a minha tendência, foi o desejo do meu coração. Porque alguém vai dizer, não, sabe o que é, irmão? É porque no lugar que eu trabalho, as pessoas são assim, falam de um monte de bobagem na mesa, eu comecei a falar e tal, gostei da conversa, do papo, e aí quando eu fui me vendo, mas também, por que o senhor me preparou aquele emprego? Casa com a mulher, ou a mulher com... Por que o senhor me preparou esse homem? Por que o senhor me preparou essa mulher? Porque se o senhor não me preparar essa mulher, ou a mulher não preparasse o homem, eu não estava desse jeito. Não sei porque Deus está tratando com esse negócio de casal hoje, mas amém, né? Porque a gente quer transferir a culpa. A culpa nunca é minha. A culpa é sempre do outro. Porque, Senhor, se o Senhor não me preparar esse caminho para me passar na rua, eu não precisava ver as estrelas. Porque, Senhor, se o Senhor não me preparasse essa casa, eu não precisava passar por isso. O que falta muitas vezes em nós, meus irmãos, é ter sinceridade e falar para Deus: Senhor, eu pequei mesmo. Infelizmente eu pequei, Senhor. Não gostaria de ter feito, mas eu me arrependo. Assim como Davi fez. Mas alguém vai dizer, mas também Davi, né? Se não fosse Natan, mesmo assim se arrependeu. Quando Davi viu, meus irmãos, ele sentiu aquela convicção de pecado que até então ele não tinha sentido. Porque muitas das vezes falta em nós a convicção do nosso pecado, é ser convicto que está pecando, que pecou. E aí Davi, ele sente convicção do seu pecado. E aí quando ele começa a falar do salmo, meus irmãos, nós vamos ver palavras profundas do íntimo do coração. E na parte 2, conhecendo o caráter de Deus, Davi conhecia a Deus e sabia que só homens limpos de mãos e puros de coração entram no santuário. Misericórdia. Meu Deus. Algumas pessoas às vezes têm um ensinamento ou uma cultura que na época dos Macabeus, quando o sumo sacerdote ia entrar dentro do Santo dos Santos, ele andava com um monte de sinos e com uma corda amarrada, porque se ele morresse lá dentro, podia ser puxado. Se não tivesse de acordo, Deus matava lá dentro do templo. E Deus matava mesmo. Mas esse sacerdote deveria entrar com as mãos cheias de sangue. Porque o sangue simboliza a purificação dos nossos pecados. Porque quando era morto, meus irmãos, quando começou a fazer, quando Deus revelou para Moisés o tipo de culto que ele queria, nós vemos que se matava 2 cordeiros, um lançava no deserto, Cristo tirando o pecado do mundo, e
o sacerdote ia com as mãozinhas de sangue, colocava na tampa do propiciatório e dizendo o pecado do povo. Mas deveria estar em santidade. Porque aqui, meus irmãos, tinha como se fosse uma lápide dizendo santidade ao Senhor. Nós muitas vezes achamos que santo é aquilo que nós só demonstramos por fora. Não. Como o nosso pastor pregou aqui esses dias, começa de dentro para fora. Porque se eu conheço o caráter de Deus, e Davi conhecia, por que eu não me arrependo no momento onde eu tenho que me arrepender? Por que eu deixo para me arrepender sempre depois? Por que eu deixo sempre para me arrepender a semana que vem? Hoje não estou muito bem. Porque sempre o meu pecado é menor do que o pecado do outro. Porque muitas das vezes a gente é muito fácil, ou é muito bom para apontar o pecado dos outros. Mas quando é conosco, eu sou filhinho de Jesus. Quem conhece o caráter de Deus, meus irmãos, tem temor diante de Deus. Davi aqui, quando ele cai na real, quando ele entra em convicção de pecado, ele tem essa convicção, ele entende que não é ter medo de Deus, porque quem tem medo de Deus se afasta de Deus. Deus não quer que ninguém se afaste dele. O pecado muitas das vezes nos afasta dele, mas ele quer nos atrair para perto dele, porque só nos atraindo é onde nós conseguimos o perdão. E Davi conhecia o caráter de Deus, escreveu os salmos que escreveu, os cânticos que escreveu. Mas não é só conhecer a Deus, meus irmãos, é se arrepender quando é necessário. Infelizmente, a soberba tem entrado no coração de muitos, assim como entrou na de Davi também. Achar pelo patamar que chegou, e aonde chegou pode tudo. Eu posso, quem manda sou eu. Infelizmente eu já vi muito essa expressão, meus irmãos. É triste. Mas quem conhece a Deus sabe que não é nada. E aquele que é grande é o menor de todos. Porque Davi, ele poderia falar: olha, Natan, vai embora, já faz tanto tempo. Mas ele reconhece o seu pecado. Aqui na parte 3, do afastamento de Deus, o pecado nos afasta de Deus. Aí a gente se pergunta: mas irmão, será que Deus se afasta de mim? Não, Deus não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dele. Porque o sangue de Jesus, ele perdoa pecado, ele purifica o nosso coração, e ele está disponível. Se eu quiser me arrepender verdadeiramente, eu posso me arrepender. Eu não preciso, sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, fazer o sacrifício, entrar lá do véu, para poder mandar o sacrifício para mim, ficar lá de fora esperando: será que eu vou ser perdoado? Será que eu vou ser perdoado? Não. Se eu entrar em Deus e falar com Deus verdadeiramente, Deus vai se achegar a mim. Mas muitos de nós, quando não temos a consciência de quem é Deus, não temos a consciência do que é o pecado. Porque não vale só estar na igreja, irmão. Não apenas ser ouvintes da palavra, mas também tem que ser praticantes dela. Mas nós entendemos aqui que Davi, ele entendia que o pecado afasta ele de Deus. Irmãos, quem já pecou? Todo mundo, né? Quando nós pecamos,
Não ficou aquela aflição na alma? Não ficou aquele negócio, aquela coisa, eu tenho que pedir perdão por irmão, misericórdia, Senhor, eu tenho que pedir perdão, Senhor, eu tenho que pedir perdão? É assim que o Espírito Santo de Deus faz. Ele nos mostra os nossos erros, não para nos condenar, mas para nos ajudar. Eu tenho que correr um pouco. Na parte 3, tópico 3, a restauração do pecador, arrependimento e contrição. Aí que está, meus irmãos. Quer perdão? Eu quero. Quer restauração? Resumir as 3 partes aqui, as 2 partes. Tem que se arrepender. Não adianta mesmo. Enquanto você e eu, se nós tivermos pecados na nossa alma, no nosso coração, que nós não dizemos para nossa esposa, que nós não dizemos para ninguém, que nunca confessamos, não adianta. Se você e eu, se nós não confessarmos, não vai haver perdão. Arrependa-se enquanto é tempo. Aleluia. Essa palavra, meus irmãos, ela está falando acerca de nós reconhecermos o nosso erro, reconhecermos o nosso pecado, ficar com o coração contrito. Será que nós não temos motivos ou não temos razão nenhuma para se arrepender? Aquele que está em pé, ore para que não caia. Nós temos que nos guardar, pedir para Deus para nos guardar, mas o pecado está sempre diante de mim, a tentação é todo dia. Nós seremos tentados sim, mas Deus vai nos ajudar a conseguirmos vencer as tentações. Mas quando nós quisermos, meus irmãos, e aqui na parte 3, uma renovação interior, porque muitos de nós, e você também que está me assistindo na internet, muitas pessoas têm pecados ocultos. E Deus, meus irmãos, está falando comigo e com você hoje. Pecado oculto. Porque Ele fala para nós também, para nós não guardarmos nós dos pecados ocultos. E também coloca para as pessoas, para que se tiver algum pecado oculto, para pedir perdão. O pecado de Davi estava oculto, mas Deus trouxe à tona, mas não para envergonhar Davi, mas para trazer vida para ele. Aleluia. O pecado está aí, meu irmão. O que cabe a nós é pedirmos perdão para Deus, mas com riqueza de detalhe. Falar: Deus, olha, eu pequei e foi assim, e eu fiz assim, e eu tive esse desejo assim. Senhor, me perdoa. Chorar diante de Deus com o coração arrependido. Falar com Deus a profundeza da alma e do coração. Aquilo que onde só a espada de 2 gumes, onde está em Hebreus diz, que chega na divisão da alma e do espírito. É aí, meu irmão, que Deus quer falar conosco. O pecado está oculto e ninguém sabe. Você pensa que não sabe, mas o salmista diz: olha, se eu subir mais alto os céus, o Senhor está. Se eu descer mais lá para o fundo, o Senhor está. Para onde me fugirei do teu espírito? Não tem como se esconder de Deus. E nós estamos nos enganando a nós mesmos. E aqui Deus está falando, meus irmãos, uma renovação interior. Deus quer renovar a nossa vida, porque este pecado não pode estar mais na sua vida, te afligindo dia após dia. Aleluia. Você não pode interagir com isso. Não adianta dizer: não, eu já pedi perdão para Deus, e agora eu vou deixar esse pecado escondido lá no fundo do meu inconsciente, para que de vez em quando eu tiver saudade, eu vejo, pego ele, interajo um pouco com ele e depois jogo para trás outra vez. E nós estamos interagindo com o pecado dentro de nós. Ninguém sabe. Eu estou interagindo.
Quando eu estou em algum lugar e ninguém está me vendo, eu estou interagindo porque eu começo a pensar nele, porque o diabo ele faz eu pensar, aí me vem aquela tona, aquele pensamento, algo, as estrelas que eu vi há muito tempo, ele me faz lembrar dia após dia. Deus quer limpar a nossa alma. Deus quer limpar assim como Ele renovou o interior de Davi, aleluia. Ele quer renovar dentro de nós. Você e eu, nós não podemos, meus irmãos, não podemos conviver com isso. Não basta, não vale, não adianta. Não adianta dizer que está tudo bem porque não está. Saia desse grupo de WhatsApp. Vá lá no seu telemóvel lá e arranca tudo aquilo que não presta, que já mandaram para você, que está lá no seu telemóvel. Tira de lá. Não, meu irmão, mas de vez em quando, né? Sabe como é que é, né? Então, a gente é falho. Não, irmão. Tem pecado que é para a morte, esse aqui é um deles. Porque o pecado, meus irmãos, de adultério é um pecado com o corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse corpo nem nosso é um corpo emprestado. E nós vamos dar conta deste corpo. Só que muitos de nós hoje banalizou isso. A mídia banalizou. E ela diz, tá tudo bem. E não só a mídia. Muitos homens que se dizem de Deus estão dizendo que está tudo bem. E não está. O pastor estava pregando há uns 6 anos atrás sobre casamento. Eu estava assistindo a pregação do pastor e ele contou uma história de um irmão lá que veio com uma desculpinha, que conversou com o pastor porque ele queria um álibi para poder se separar da esposa. E aí, porque a esposa estava muito doente, e aí o pastor disse assim, manda ele conversar comigo, porque a hora é agora de ele cuidar da esposa, ou a esposa cuidar do marido. Aleluia. Quando nós fizemos os nossos votos, meus irmãos, qual foi o voto que se faz? Na alegria, na saúde, até que a morte o separe. Tem muito casal dentro da igreja que está separado pelo telemóvel, pelo WhatsApp, por o que for. Está separado dentro de casa. Deus quer restaurar a sua casa. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar o seu matrimônio com a sua esposa. Irmão, é um prazer chegar em casa e falar, vou para a minha casa. Porque muitos hoje não têm vontade de chegar em casa. Davi tinha mulheres e concubinas. E teve que buscar fora um prazer. Não busque do lado de fora aquilo que você tem dentro da sua casa. Porque este pecado leva para a morte. Este pecado é destruidor. E se nós, meus irmãos, não nos atentarmos e não vigiarmos, é exatamente isso que está acontecendo com muitos. E não julgue aquele que está fazendo não, viu? Peça misericórdia para Deus pela sua vida e peça para que Deus venha encontrar a alma dele e que ele venha encontrar lugar de arrependimento. Deus quer renovar o nosso interior. Mas eu vim de um lar, eu vim de farra, eu vim disso e de aquilo, e aquelas imagens ainda ficam na minha cabeça. Já estou acabando, pastor. Estou terminando. Aquela imagem ainda fica na minha cabeça, das coisas que eu via, e muitas das vezes eu fico em dificuldade. Sabe qual é o segredo, irmão? É falar para Deus aquilo que está afligindo a sua alma. Tem coisas que a gente não pode bater de frente, tem coisas que a gente tem que entregar para Deus e falar para Deus: Senhor, olha,
minha alma está aflita, eu não estou conseguindo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Eu estou sendo atraído por esse engodo, eu estou sendo atraído por este pecado, Senhor, me ajuda. Eu estou fraco, Senhor, eu estou em dificuldade, mas me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. E é melhor fazer que nem José, meus irmãos, do que fazer igual a Davi. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.